Vamos ser sinceros. Você pensa demais. Fica girando em círculos dentro da própria cabeça, ensaiando conversas que nunca acontecem, imaginando problemas que talvez nunca cheguem e construindo cenários que só servem para te paralisar. Enquanto isso, a vida não para, o tempo não espera, e cada dia gasto em dúvidas é um dia perdido de ação. A verdade é dura, mas inevitável. Pensar sem agir não resolve nada. O mundo real só responde ao movimento, não às hipóteses que você acumula em silêncio. Quantas oportunidades você deixou escapar porque se convenceu de que ainda não era o momento certo? Quantas vezes se afundou em pensamentos intermináveis, tentando prever o futuro, mas no final não deu nenhum passo concreto? O estoicismo não é sobre ficar preso em teorias ou reflexões vazias. É sobre alinhar a mente com a prática. É sobre transformar disciplina em atitudes, transformar clareza em escolhas, transformar reflexão em ação. Hoje você vai descobrir 8 lições estoicas que podem cortar o excesso de ruído mental, desmontar as armadilhas do pensamento repetitivo e colocar sua vida em movimento novamente. São ideias antigas, mas mais atuais do que nunca, porque lidam diretamente com esse mal moderno, a paralisia pela análise. E antes de seguir, quero que você deixe nos comentários a frase do dia: eu vou pensar menos e agir mais. Escreva isso com firmeza, como um compromisso público de que não vai mais desperdiçar energia apenas raciocinando sem agir. E claro, se você valoriza conteúdo direto, sem enrolação, com base sólida na filosofia estoica e voltado para o desenvolvimento pessoal, curta este vídeo e se inscreva no canal agora. Assim você fortalece essa comunidade e garante que novas reflexões como essa cheguem até você. Então vamos em frente, porque chegou a hora de parar de adiar e finalmente começar a agir. Comece antes de se sentir pronto. Você está esperando o quê? A resposta para essa pergunta é, quase sempre, vaga. Alguns dizem que precisam se preparar mais. Outros esperam se sentir mais confiantes. Alguns dizem que falta tempo. Outros alegam que não é o momento certo. Mas a verdade é uma só. A maioria das pessoas não age porque está esperando um sinal interno de prontidão. E esse sinal nunca vem. Porque não existe. Essa é uma das armadilhas mais sutis da mente moderna. O culto à preparação infinita. Você lê mais um livro, assiste mais um vídeo, planeja mais um pouco, espera o ânimo, espera o medo passar, espera a mente acalmar. E enquanto isso, a vida segue. O tempo avança, as oportunidades passam. O que você não percebe é que o que te trava não é a falta de preparo, é o excesso de análise. E o estoicismo nos mostra com clareza brutal que pensar demais é uma forma disfarçada de procrastinar. Sêneca foi direto. Enquanto perdemos tempo em hesitações, a vida passa. Epicteto ensinava que a ação é o único campo onde o pensamento se prova útil. Marco Aurélio escreveu para si mesmo: você existe para agir, não para adiar. A preparação tem o seu lugar, mas o erro está em transformá-la em residência. Você não foi feito para morar no planejamento. Foi feito para se mover, para experimentar, para errar, ajustar e seguir. A ação é um campo de batalha onde o verdadeiro aprendizado acontece. E não há filosofia estoica sem prática direta. É ali, no terreno irregular da realidade, que a razão é testada, refinada e validada. Quando você entende isso, percebe que o primeiro passo nunca será confortável. E não deveria ser. A mente sempre vai tentar proteger você do incerto. Ela vai gerar dúvidas, hesitações e fantasmas lógicos que te convencem de que ainda não é hora. Mas você pode reverter isso com uma simples mudança, começar mesmo sem sentir que está pronto, porque a prontidão não é uma sensação, é um estado que só chega depois que você já começou. Veja o caso de quem deseja começar a treinar, por exemplo. A maioria quer estar motivada antes de ir à academia. Quer comprar a melhor roupa, o melhor tênis, seguir a dieta perfeita e ter uma rotina impecável. Mas tudo isso é apenas um escudo contra o desconforto de agir com imperfeição. O treino de verdade começa no dia em que você vai mesmo sem vontade, mesmo sem estar no clima, mesmo com o corpo cansado. Porque ali você prova que domina a si mesmo, e não que espera ser dominado por uma emoção favorável.
O mesmo vale para começar um projeto, iniciar um negócio, dar um passo importante na vida pessoal. Você nunca vai estar totalmente pronto, e isso é normal, porque a maturidade vem com o impacto da prática, não com o excesso de preparação. O estoico sabe que o progresso é forjado na realidade, não na simulação, e essa filosofia não é apenas teórica, ela se revela também em grandes histórias da humanidade. Existe uma lição poderosa que é a de Theodore Roosevelt, o homem na arena. Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, deixou uma das mensagens mais poderosas da história sobre esse tema. Em um famoso discurso conhecido como O Homem na Arena, ele declarou: "Não é o crítico que conta, não o homem que aponta como o homem forte tropeça ou onde o autor dos feitos poderia tê-los feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está sujo de poeira, suor e sangue." Roosevelt sabia, por experiência própria, que quem espera estar pronto jamais entra na arena. Ele enfrentou doenças na infância, fracassos políticos, tragédias familiares. Nada disso o paralisou. Ele começou antes de estar pronto. Criou uma vida pública pautada pela ação firme, não por um planejamento perfeito. Errou, corrigiu, enfrentou resistências, mas se manteve ativo. E é isso que o estoicismo exige de nós: presença no campo de batalha da vida. Roosevelt foi um leitor voraz dos clássicos greco-romanos, especialmente de Marco Aurélio. Em seus discursos, constantemente reforçava a importância da ação direta, da coragem diante do incerto, da disposição de lutar mesmo quando o cenário não parece ideal. Ele entendia que a grandeza está em agir apesar das limitações, não por ausência delas. E o mesmo serve para você. Você está adiando aquele projeto por medo de falhar. Está postergando uma conversa importante, esperando o clima ideal. Está dizendo a si mesmo que ainda não é o momento. Mas talvez o momento seja agora, justamente porque você se sente despreparado. A coragem estoica não nasce da ausência de dúvida, mas da decisão firme de agir mesmo com ela. E o resultado? Mesmo que você erre, terá aprendido. Mesmo que tropece, estará em movimento. E o movimento é sempre preferível à paralisia mental do perfeccionismo. Porque o progresso, mesmo torto, constrói. A inércia, mesmo racionalizada, corrói. Você já percebeu que muitos dos seus maiores avanços na vida aconteceram em momentos de impulso lúcido? Quando você simplesmente começou, sem ter todas as garantias? Quando confiou no passo seguinte mesmo sem ver o caminho todo? Pois é disso que se trata essa lição. Começar antes da perfeição, antes da certeza, antes da segurança total. Começar com o que você tem, com quem você é. E aceitar que o aperfeiçoamento virá depois, ao longo da jornada. A própria filosofia estoica é construída em cima disso. Marco Aurélio escreveu seu diário não como um mestre absoluto, mas como alguém que estava em prática constante. Ele falava com dureza consigo mesmo. Ele lembrava todos os dias que poderia errar, se distrair, se perder, mas mesmo assim, ele escrevia. Mesmo assim, ele agia. Mesmo assim, ele assumia o dever que a vida exigia dele. Essa é a postura que você precisa adotar. Se você quer destravar sua vida, pare de esperar se sentir pronto. Isso nunca vai acontecer da forma como você imagina. Você não vai acordar num dia iluminado, com a mente limpa e o coração cheio de coragem, pronto para fazer tudo dar certo. Na realidade, você vai começar com dúvidas, com medo, com hesitações, e ainda assim vai começar. Porque é isso que pessoas fortes fazem. Porque é isso que os estoicos nos ensinaram. Você pode rever essa lição todos os dias, mas nada vai mudar se ela não virar ação. E isso depende exclusivamente de você. 2. O medo é vencido pelo movimento. Imagine a seguinte cena. Um homem está parado à beira de uma ponte de pedra antiga, construída sobre um desfiladeiro profundo. O vento sopra forte, o céu está encoberto. O caminho à frente é estreito, irregular, e quase desaparece na névoa. Atrás dele, o chão já começa a ceder. Ele sabe que não pode voltar. O tempo está pressionando, mas ele hesita. E quanto mais hesita, mais o medo cresce. Mais o chão atrás se desfaz, e mais a ponte à frente parece ameaçadora. Até que, com um passo só, trêmulo mas firme, ele pisa na pedra seguinte. E percebe, não era a ponte que era frágil, era ele que estava paralisado. Essa imagem, essa metáfora silenciosa, resume o que muitos de nós vivemos todos os dias.
à beira da decisão, à sombra do medo. E a mentira que ele sussurra: espere mais um pouco, ainda não. O medo é uma construção da mente. Ele projeta riscos, exagera perigos e subestima a sua força. Mas o medo tem um ponto fraco. Ele não resiste à ação. E isso é uma das verdades mais duras e mais libertadoras da filosofia estoica. Marco Aurélio dizia que, se o caminho é difícil, então é porque ele vale a pena. Epicteto nos lembrava que não é o que acontece que nos afeta, mas como reagimos. E reagir no estoicismo não é apenas sentir, é fazer. O movimento é a resposta estoica à paralisia emocional. É o gesto racional que interrompe o ciclo vicioso da ruminação. É o primeiro passo que quebra a ilusão do perigo absoluto. O medo é natural, ele protege, ele alerta. Mas quando passa do ponto, ele domina. E quando domina, você deixa de viver com liberdade e passa a viver em contenção. Contenção de ideias, contenção de iniciativas, contenção de quem você realmente poderia ser. Muitas pessoas acreditam que para superar um medo é preciso vencê-lo por dentro antes. Elas esperam a mente se acalmar, o coração se firmar, as mãos pararem de suar. Só que isso nunca acontece do nada. Porque o medo não é um problema intelectual, é uma emoção fisiológica. E emoções fisiológicas não se resolvem apenas com pensamento, se dissolvem na prática. Você quer vencer o medo de falar em público? Fale, mesmo tremendo, mesmo mal, mesmo uma vez só. Quer vencer o medo de começar um novo caminho? Dê o primeiro passo, mesmo sem saber o final, mesmo sem garantia, porque quando você age, você rompe a inércia. E a inércia é o alimento do medo. O estoico entende que coragem não é ausência de medo, é o domínio sobre ele. E domínio não se conquista com reflexão passiva. Se conquista com ação deliberada. Volte à imagem do homem na ponte. Essa ponte é a sua vida. O desfiladeiro é o tempo que passa, o vento é o medo. E a decisão de andar é o que define se você vai avançar ou ser engolido pela hesitação. Você pode pensar: mas e se o próximo passo me levar ao erro? E a resposta estoica é clara. O erro é preferível à paralisia. Errar é ação. Parar é regressão. Porque a mente que age aprende, mas a mente que evita adoece. Quantas vezes você deixou de tentar algo que poderia ter mudado tudo? Quantas vezes o medo te convenceu a dizer não agora, talvez mais tarde, quem sabe outro dia? E o que aconteceu depois? O medo diminuiu ou aumentou? O medo alimentado pela fuga não desaparece, ele cresce, fica mais silencioso, mais sofisticado, mais convincente. Ele se torna parte do seu raciocínio, da sua rotina, das suas desculpas. E você começa a chamá-lo de bom senso, de maturidade, de realismo. Mas no fundo, ainda é medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de falhar. E o único jeito de matar esse medo é com ação firme. Se você quiser um exemplo real, incontestável, de alguém que venceu o medo pelo movimento, pense em Rosa Parks. Em 1995, no Alabama, ela se recusou a ceder o assento de ônibus a um homem branco, desafiando a segregação racial vigente nos Estados Unidos. Ela poderia ter esperado o momento certo. Ela poderia ter pensado nas consequências. Mas naquele dia ela agiu. Um gesto simples. Um movimento contido, mas inegociável. E aquele pequeno ato se transformou em uma avalanche de mudança. Não foi ausência de medo, foi decisão acima do medo. É isso que define quem vive com força. Não é a ausência do temor, é a disposição de se mover mesmo com ele presente. Você pode não ter uma batalha social para lutar, mas tem seus próprios monstros. E cada vez que escolhe fugir deles, eles crescem. Mas quando você avança, mesmo com o peito apertado, mesmo com a garganta seca, eles recuam, porque o medo não resiste à firmeza da ação. Não é só a mente que move o corpo também move a mente. Mude a sua postura, levante os ombros, respire fundo, dê um passo e veja como, fisiologicamente, o medo começa a perder força. É por isso que soldados treinam marchando. É por isso que atletas aquecem mesmo antes da competição. O corpo envia sinais para o cérebro, e quando você se move, você diz para si mesmo: eu estou no controle. Mesmo que por dentro você ainda duvide. Essa inteligência estoica é prática, corporal, racional. Você não precisa sentir coragem para agir.
Você age e a coragem te encontra no caminho. Se você estiver travado por medo, experimente isso. Escolha um micromovimento. Algo tão pequeno que o medo não possa combatê-lo. Por exemplo, se tem medo de gravar um vídeo, abra a câmera e apenas grave 10 segundos para você. Se tem medo de sair de casa para um novo projeto, apenas vista a roupa e vá até a porta. Se tem medo de conversar com alguém, apenas escreva a primeira frase. Esse gesto mínimo é um símbolo, e símbolos são poderosos, porque eles criam a narrativa de que você está agindo. E quando isso acontece, o medo começa a ceder. Não porque desapareceu, mas porque você deixou de alimentá-lo. O medo é uma sombra, mas sombras não têm substância. Elas crescem quando você recua e encolhem quando você avança. Você não precisa destruir o medo, só precisa caminhar mesmo com ele por perto. Porque cada passo é um ato de domínio, e domínio é o que o estoico busca. Então, a próxima vez que o medo te visitar, não discuta com ele. Levante, respire, dê um passo e lembre-se da imagem. O homem na ponte só descobriu a firmeza do caminho quando pisou. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Pare de tentar prever tudo. A mente humana tem uma sede insaciável por controle. Ela quer entender tudo, antecipar tudo, planejar cada detalhe do que ainda nem aconteceu. Ela projeta 1000 cenários antes de agir, e em muitos casos, nunca age. Mas o estoico sabe. Tentar prever tudo é o caminho mais eficiente para nunca viver de fato. O excesso de antecipação é um dos maiores ladrões de paz e ação da nossa era. Você não consegue focar no agora, porque está sempre calculando o que pode dar errado depois. Você não consegue dormir, porque sua mente já está ensaiando os conflitos do dia seguinte. Você não consegue começar, porque ainda está tentando montar o quebra-cabeça de um futuro que nem existe. Esse impulso por previsão absoluta é, na verdade, uma forma disfarçada de medo. Você tem medo do imprevisível, medo do erro, medo do incerto. E então inventa um roteiro mental detalhado, acreditando que assim terá mais controle. Mas a ironia é cruel. Quanto mais você tenta controlar o futuro, mais refém dele você se torna. O estoicismo oferece um antídoto direto. Aceite a incerteza e haja dentro dela. Não se trata de agir no escuro, mas de entender que o que é essencial pode e deve ser feito mesmo sem todas as respostas. Na biologia marinha, há um exemplo fascinante que sintetiza essa ideia com perfeição: o comportamento adaptativo do polvo. O polvo é um dos animais mais inteligentes e imprevisíveis do oceano. Ele não vive de planos rígidos, ele não constrói sistemas fixos, ele se adapta em tempo real. Não tenta prever o comportamento exato dos predadores ou a direção das correntes. Em vez disso, ele lê o ambiente com agudeza, reage com precisão e se move com autonomia. Se a água muda de temperatura, o polvo muda de profundidade. Se um predador aparece, ele muda de cor, de forma, de textura. Ele pode se esconder em objetos, se camuflar em pedras, fugir em disparada ou simplesmente se dissolver na paisagem como se nunca tivesse estado ali. O polvo não antecipa tudo. Ele se prepara para se adaptar. E essa é a virtude estoica. Não tentar prever cada detalhe do mundo externo, mas fortalecer o domínio sobre si mesmo para responder com clareza ao que vier. Enquanto você tenta desenhar cada curva do futuro com precisão, a vida, como o oceano, muda de direção, de humor, de pressão. O polvo não luta contra isso. Ele flui com inteligência. Você pode ser como ele. A tentativa de prever tudo vem de uma ilusão, a de que se você entender tudo, poderá evitar todo o sofrimento. Mas os estoicos eram mais maduros que isso. Eles sabiam que o sofrimento não vem do inesperado.
vem da resistência ao inesperado. Marco Aurélio escreveu: perder-se em devaneios sobre o futuro é desperdiçar o presente. E o presente é o único campo onde se pode agir com firmeza. Quando você tenta prever tudo, você se torna escravo de variáveis que não controla. E se me criticarem? E se não der certo? E se algo fugir do plano? Essas perguntas te paralisam, não porque são reais, mas porque são infinitas. Não há fim para os "e se", mas há começo para o "mesmo assim". Mesmo que algo saia do esperado, eu ajo. Mesmo que o resultado mude, eu me adapto. Mesmo que o mundo desmorone, eu permaneço centrado. Esse é o núcleo da filosofia estoica. Você não controla o mundo. Você controla sua mente. Você não domina o futuro. Mas pode dominar a sua resposta a ele. Você não precisa prever tudo. Precisa estar pronto para tudo o que possa vir. Isso muda a postura. Em vez de tentar saber o que o outro vai dizer, você desenvolve calma para ouvir com firmeza. Em vez de tentar antecipar todo o resultado de uma decisão, você desenvolve racionalidade para sustentar as consequências. Em vez de tentar se proteger de toda dor, você aprende a suportar a dor com dignidade. O estoico não busca garantias, ele busca preparo. E esse preparo não vem de controle externo, vem de clareza interna. Epiteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, busque apenas que você responda a eles como deve. Essa é a libertação. Você não precisa mais viver com medo do que não sabe. Você vive com firmeza com aquilo que sabe. Você pode escolher a sua atitude. E se der errado? Essa pergunta tão comum é, na verdade, o veneno mais sorrateiro da ação. E se der errado? E se for diferente do que planejei? Resposta estoica: isso não importa tanto quanto você pensa, porque o que de fato importa é você continuar íntegro, lúcido e produtivo, mesmo quando der errado. Na natureza não há um plano mestre, há adaptação. E a mente humana, quando bem treinada, é capaz de superar imprevistos muito maiores do que imagina. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas da decisão de seguir adiante com firmeza. Há quem tente construir castelos no mar e se frustra quando as ondas derrubam tudo. Mas o estoico não constrói castelos na espuma. Ele surfa, ele lê as ondas, ele cai, ele levanta, ele ajusta a prancha, ele muda de direção, mas nunca perde o equilíbrio interno. Você não está aqui para prever cada onda, está aqui para aprender a navegar nelas. Essa mentalidade não tira a profundidade da vida. Pelo contrário, ela elimina o medo crônico de errar, a ansiedade de controlar, o cansaço de antecipar 1000 problemas. E te entrega algo muito mais raro: liberdade. A liberdade de agir com clareza, mesmo quando não sabe tudo. A liberdade de falar com convicção, mesmo que não agradem todos. A liberdade de seguir, mesmo quando o caminho não está nítido. Pare de tentar prever tudo. A vida não funciona como uma equação fechada. Ela pulsa, ela muda, ela surpreende. E isso não é um defeito, é parte da beleza. Mas quanto mais você desenvolve a mente estoica, centrada, adaptável, presente, menos você precisa de previsões e mais você se fortalece para qualquer cenário. Seja como o polvo. Não desenhe rotas fixas no oceano. Desenvolva a flexibilidade de se adaptar com inteligência. E lembre-se, o mundo real não pertence aos que sabem tudo, mas aos que sabem o suficiente para agir mesmo sem saber tudo. 4. Seja mais direto. Pense menos em como dizer e diga. Você já se pegou ensaiando 1000 vezes uma frase em sua cabeça apenas para desistir de dizê-la no momento exato em que mais importava? Já perdeu noites pensando no que devia ter falado, como devia ter falado, qual teria sido a reação se tivesse se posicionado com firmeza? A maioria das pessoas vive assim, sentadas sobre as palavras que nunca foram ditas, engasgadas com a própria verdade, cercadas por camadas de silêncio estratégico e frases inacabadas. A mente racional, que poderia ser uma aliada na hora de falar com clareza, acaba se transformando em um obstáculo, criando filtros demais, pesando demais cada expressão, analisando demais as possíveis consequências, até que o tempo passa, a conversa muda, a oportunidade se desfaz, e o que restou foi um amontoado de arrependimentos mudos. A verdade é que boa parte da nossa energia mental é desperdiçada tentando encontrar a forma ideal de dizer algo, como se houvesse uma fórmula mágica que garantisse entendimento perfeito.
aprovação imediata e ausência de desconforto. Mas o estoico sabe, não existe forma ideal. Existe a forma verdadeira, e a verdade raramente é confortável. O estoico não está preocupado com retórica sedutora ou com performance verbal. Ele está comprometido com a clareza, com a essência, com o essencial e, acima de tudo, com a coragem de falar o que precisa ser falado, mesmo que a voz trema, mesmo que o clima pese, mesmo que o outro não reaja como esperado. Porque para o sábio, não é o impacto que define a fala, é a intenção, o conteúdo e a integridade de quem fala. Ficar calado quando algo importante precisa ser dito não é um gesto de sabedoria, é um gesto de medo. E o medo, quando assume o controle da linguagem, gera pessoas ambíguas, relacionamentos frágeis, decisões atrasadas e vidas onde tudo é empurrado para depois. Você não precisa machucar ninguém com palavras duras, mas também não pode continuar evitando conversas importantes por receio de parecer duro. A omissão, às vezes, machuca muito mais do que a franqueza. O silêncio pode parecer seguro, mas ele cobra caro. Ele alimenta mal-entendidos, cultiva ressentimentos e constrói uma versão distorcida de você nos olhos dos outros. O que poderia ser resolvido com uma frase direta torna-se um abismo difícil de atravessar quando se adia demais. Quero te convidar neste momento para fazer um exercício poderoso. Um momento de reflexão guiada. Respire fundo. Sente-se com a coluna ereta. Feche os olhos por alguns instantes. Traga à mente uma situação recente em que você se calou. Algo importante que você queria dizer, mas hesitou. Pode ser uma conversa com alguém próximo, uma discordância que engoliu, uma decisão que adiou por medo do que os outros iam pensar. Visualize o momento. Sinta o ambiente. Lembre do que você pensou, do que sentiu, do que segurou. Agora, com sinceridade, pergunte a si mesmo: por que você não falou? Foi medo de gerar conflito? Foi receio de parecer fraco? Foi tentativa de proteger alguém? Ou foi apenas comodismo emocional, aquele velho hábito de não se comprometer com a própria verdade? Seja honesto. Não se julgue. Apenas reconheça. Agora, com os olhos ainda fechados, diga mentalmente a frase que deveria ter dito. Não se preocupe com a perfeição. Apenas diga, como se estivesse ali, voltando ao momento. Veja como essa frase soa dentro de você. Veja como ela limpa algo, como ela libera uma energia estagnada, como ela restabelece um eixo. Essa é a força da linguagem honesta. Ela reorganiza não apenas o ambiente externo, mas principalmente o mundo interno. O estoico pratica a franqueza porque entende que a linguagem é uma ponte entre razão e realidade. Quando você pensa demais e diz de menos, essa ponte rui, e com ela vai sua coerência, sua identidade, sua presença. A clareza exige risco, mas é um risco necessário. Ninguém constrói respeito sendo omisso. Ninguém estabelece confiança sendo vago. Ninguém transforma sua vida falando sempre o que os outros querem ouvir. É preciso aprender a ser direto, não por frieza, mas por integridade. A verdade direta, quando dita com presença e intenção correta, é um presente. Ela limpa, ela organiza, ela fortalece. A hesitação para dizer o que precisa ser dito muitas vezes se disfarça de prudência. Mas há uma linha fina entre ser prudente e ser covarde. A prudência calcula o melhor momento. A covardia adia indefinidamente. A prudência fala com tato. A covardia se cala por completo. A prudência mede o impacto. A covardia se esconde atrás de suposições. O estoico escolhe a prudência com coragem, não com fuga. Ele prepara a mente para aceitar qualquer reação do outro, mas não trai a si mesmo no processo. Isso exige treino. Exige desconstruir padrões sociais que associam verdade à grosseria. E exige, sobretudo, se libertar da necessidade de aprovação constante. Pessoas respeitáveis são, em geral, aquelas que você sabe exatamente o que pensam. Elas não precisam gritar. Não precisam exagerar. Mas quando falam, você entende. Porque há nitidez. Há solidez. Há um alinhamento interno entre o que sentem, o que pensam e o que dizem. Esse é o verdadeiro carisma estoico. A força de quem não joga com meias palavras, de quem não terceiriza sua clareza, de quem sustenta sua fala com postura. Esse tipo de comunicação não vem com técnicas de oratória. Vem com integridade, com alinhamento, com presença. E não se trata apenas de dizer o que pensa. Trata-se de dizer o que é essencial, sem embelezar demais, sem complicar demais, sem retardar demais.
Uma verdade dita com precisão tem mais valor do que 10 parágrafos de floreios vazios. A linguagem direta é econômica, mas nunca superficial. Ela vai no ponto, e por isso impacta. Ela é firme, e por isso ecoa. O mundo precisa de mais pessoas que tenham a coragem de falar sem medo, de se posicionar sem agredir, de expressar sem mascarar. Pessoas que, como os estoicos, tratam a palavra como um instrumento de ação e não como um escudo de fuga. É claro que haverá momentos em que o silêncio é necessário. O estoico também sabe ouvir. Também sabe calar quando a palavra não serve à virtude. Mas há uma diferença imensa entre calar com sabedoria e calar por conveniência. O primeiro fortalece, o segundo adoece. E muitos, hoje, estão adoecidos por dentro, não por causa do que ouviram, mas por tudo que deixaram de dizer. Você precisa treinar esse músculo. Comece por pequenas conversas. Diga não quando quiser dizer não. Diga sim com convicção. Corrija alguém quando algo for dito injustamente. Expresse uma opinião com clareza, mesmo que seja diferente. Defenda seus limites. E aos poucos, essa nova musculatura verbal vai se tornando natural. Você verá como sua postura muda, como o outro começa a te ouvir com mais atenção, como os diálogos ganham mais profundidade, como os ruídos desaparecem, não porque todos concordam, mas porque tudo está claro. A mente que pensa demais em como dizer, acaba não dizendo nada que importe. A verdade não precisa ser perfeita, ela precisa ser dita, e quando você aprender a falar com clareza, verá que a vida se torna mais limpa, mais leve, mais respeitável. Não tema o desconforto da fala direta. Tema o acúmulo silencioso de tudo aquilo que você nunca teve coragem de dizer. A clareza é um ato de liberdade. E todo estoico que deseja viver com firmeza precisa praticá-la. 5. Você não precisa de motivação, precisa de disciplina. Nas montanhas do Himalaia há um tipo de árvore que desafia a lógica da sobrevivência. Ela cresce em altitudes extremas, onde o oxigênio é escasso, o frio é constante e o solo, quase sempre congelado, parece hostil à vida. Ali, acima dos 4.000 metros, não há estações claras, nem flores exuberantes, nem campos férteis. O que existe é rocha, neblina, vento cortante e essa árvore solitária, de galhos tortos e casca espessa, sustentando sua existência em meio à dureza absoluta. Ela não escolheu estar ali. Não há poesia nesse crescimento. Ela simplesmente se levanta, centímetro por centímetro, ano após ano, enfrentando tudo, dia após dia, sem aplausos, sem plateia, sem clima favorável. Ela cresce porque precisa, porque está viva, porque é da sua natureza persistir, mesmo quando nada a motiva. Essa árvore não espera dias bons, não se pergunta se está no clima, não aguarda uma mudança externa para cumprir o seu ciclo. Ela apenas cresce. E isso é disciplina em sua forma mais crua. É o oposto da lógica da motivação que tanto se vende hoje. A lógica da espera, a lógica do sentimento, a lógica da inspiração. Quantas vezes você mesmo já adiou uma ação importante porque não estava se sentindo pronto? Quantas vezes deixou de começar algo por falta de ânimo? Quantas vezes se convenceu de que precisava se motivar primeiro? O problema é que essa espera por motivação cria um vício perigoso. Você só age quando sente vontade. E o dia em que a vontade não vier, que será a maioria deles, você não faz nada. O resultado? Uma vida cheia de boas intenções e poucos resultados. Um corpo cansado de tanto desejar e uma mente frustrada de tanto adiar. O estoicismo nunca foi uma filosofia de entusiasmo. Foi, desde o início, uma filosofia de dever. Para o estoico, a pergunta não é "estou com vontade de fazer isso?", mas sim "isso precisa ser feito?". E se a resposta for sim, então não importa o humor, o clima, o sono, a preguiça, o desconforto. Importa apenas cumprir, agir, executar. Porque o sábio entende que nem todo dia será ideal, mas todo dia é suficiente para avançar um passo, por menor que seja. A disciplina não nasce da inspiração, nasce da clareza. E quando você tem clareza do que quer e do que é preciso, você para de se apoiar no emocionalismo cíclico da motivação e começa a caminhar com firmeza, como quem sabe onde quer chegar. É aqui que entra a metáfora natural que abre esta lição. A árvore que cresce no gelo não floresce porque se sente inspirada.
Ela cresce porque crescer é o que ela faz, independentemente do que sente. Essa mentalidade é rara entre os humanos. Nós, diferentes da árvore, desenvolvemos a capacidade de justificar, de racionalizar a inércia, de romantizar a espera. Criamos discursos inteiros para defender a nossa improdutividade, e o mais perigoso de tudo é que convencemos a nós mesmos. Passamos a acreditar que o ciclo da motivação é normal, que é preciso esperar o momento certo, que agir com disciplina é se violentar. Mas isso é um erro, porque, ao contrário do que parece, a disciplina liberta. É ela que nos tira da escravidão do humor, da oscilação interna, da chantagem emocional diária. Com disciplina, você age mesmo quando o mundo lá fora está em ruínas, e é justamente isso que sustenta o progresso real. Marco Aurélio escreveu em seu diário: ao amanhecer, quando você estiver relutante em se levantar, diga a si mesmo: eu fui feito para trabalhar, como a abelha para voar, como o cavalo para correr. Ele não disse: espere se sentir pronto. Ele disse: lembre-se do seu dever. A natureza da ação disciplinada está no entendimento de que agir é parte da sua essência. Não algo externo que você força, mas algo interno que você ativa. A disciplina é o retorno ao eixo, ao propósito, a estrutura que você decide manter mesmo quando o caos bate à porta. E o mais interessante é que, com o tempo, a disciplina gera motivação, e não o contrário. Quando você age constantemente, cria um rastro de resultados. E esses resultados alimentam a sua energia. Um ciclo novo se forma. Ação, progresso, senso de potência, novo impulso. Tudo começa não quando você se sente inspirado, mas quando você começa mesmo sem querer. Pense nisso. Os grandes movimentos da sua vida aconteceram quando você agiu apesar de não estar pronto. Você estudou quando estava com sono, trabalhou quando estava ansioso, se posicionou quando estava com medo, fez o que precisava ser feito porque tinha que ser feito, e isso te fez crescer. A vida te recompensa não pelas intenções, mas pelas ações. E o estoicismo reforça isso o tempo todo. Você não controla o resultado, mas controla o esforço. E o esforço disciplinado é a única variável que depende completamente de você. O mundo externo pode desabar, mas ninguém pode impedir que você cumpra com seu compromisso interior, se você assim decidir. Vamos voltar à árvore. Ela está ali, sozinha, no alto da montanha. O vento aumenta. A neve cobre seus galhos, o gelo queima suas raízes. Nada parece favorável. Mas ela segue, lentamente, profundamente, silenciosamente. E por mais estranho que pareça, essa árvore é uma das mais fortes da Terra, justamente por ter crescido na adversidade. Porque a disciplina, quando praticada em ambientes hostis, forja uma força que a motivação jamais poderia dar. Motivação é frágil. Desaparece com a mudança do clima, mas a disciplina é mineral, é tectônica, é ancestral. E quando você acessa esse lugar dentro de si, você se torna imparável. Não porque é o mais talentoso, mas porque é o mais constante. Se você quer vencer a procrastinação, se libertar do ciclo de altos e baixos emocionais, construir algo sólido, pare de depender da motivação. Crie rituais, crie rotina, crie compromisso, acorde e faça. Sinta ou não sinta vontade, faça. Esteja inspirado ou não, faça. Porque é fazendo todos os dias que o corpo se ajusta, a mente se reorganiza, a alma se alinha. Você não precisa de motivação, precisa de decisão, precisa de estrutura, precisa de uma filosofia que te lembre todos os dias que o essencial não muda com o humor, que o dever vem antes da vontade, que o crescimento vem antes do prazer, e que a constância, no fim das contas, é a forma mais poderosa de liberdade que alguém pode conquistar. Se você olhar bem, verá que os maiores da história, filósofos, guerreiros, artistas, cientistas, construtores, não fizeram o que fizeram porque estavam sempre motivados, mas porque estavam comprometidos. Porque, como a árvore do alto da montanha, decidiram crescer mesmo quando tudo dizia que não. E você pode fazer o mesmo. Você não precisa esperar mais um vídeo, mais um livro, mais uma manhã perfeita. Você só precisa levantar e começar, e repetir, todos os dias, até que a disciplina se torne sua segunda pele, porque no fim é isso que separa os que querem, dos que realizam. 6. Você não vai ser julgado pelo que pensa, mas pelo que faz. A mente humana tem uma tendência sedutora de confundir pensamento com virtude.
Como se refletir sobre ser justo fosse equivalente a ser justo. Como se valorizar a coragem fosse o mesmo que praticá-la. Como se admirar a disciplina fosse sinal de tê-la. É confortável viver assim. No abrigo do mundo interno, onde tudo é controlável, onde ninguém te questiona, onde você tem razão sem precisar provar. Lá, nesse espaço invisível da consciência, é possível ser virtuoso sem esforço, íntegro sem testes, heróico sem riscos. Mas fora dessa bolha mental existe o mundo. Um mundo que não lê intenções, que não acessa pensamentos, que não enxerga princípios não vividos. O mundo só responde ao que você faz. O que você entrega, o que você pratica, o que você sustenta. Isso é o que conta. É por isso que, para o estoico, não importa quantas ideias nobres você carrega. Se elas não se manifestam em conduta, em decisão, em postura, então elas não existem de fato. E isso dói no ego, porque o ego adora acumular ideias. Ele adora ler livros, repetir frases de efeito, construir uma identidade baseada no que sabe ou sente. Ele quer ser reconhecido como alguém que tem princípios, que pensa diferente, que valoriza a verdade. Mas o mundo não entrega reconhecimento por pensamento. O mundo entrega consequência por ação. Você não será lembrado pelas suas opiniões silenciosas, pelos seus ideais secretos, pelos valores que você respeitou apenas internamente. Você será lembrado pelas marcas que suas atitudes deixaram nas pessoas, nas estruturas, nas decisões. O valor da sua palavra será medido pela coerência entre o que você diz e o que você vive. O respeito que você inspira não vem da sua mente. Vem da sua prática constante, da sua presença quando o fácil seria sumir, da sua firmeza quando o impulso seria ceder, da sua coragem quando o medo justificaria o silêncio. E é exatamente por isso que o estoicismo não é uma filosofia contemplativa, mas uma ética de conduta. Epicteto era direto ao dizer que não basta estudar a filosofia, é preciso vivê-la. Ele comparava aqueles que apenas falavam sobre virtude, mas não a aplicavam. Há atores que decoram falas, mas não encarnam o papel. Marco Aurélio escrevia diariamente para se lembrar de agir de acordo com o que acreditava, não apenas refletir. Sêneca advertia que o saber, quando não se transforma em fazer, é vaidade intelectual. O verdadeiro sábio não é aquele que tem a melhor resposta teórica, é o que responde com firmeza na vida real. E para entender o peso dessa verdade, é preciso mergulhar na experiência, não apenas nos conceitos. Por isso, deixe-me te contar uma história. Curta, densa e real o suficiente para te marcar. O nome dele era Elias, um homem comum que vivia numa pequena vila costeira, onde os dias começavam antes do sol e terminavam com um cheiro de sal no ar. Elias não era conhecido por discursos nem por grandes ideias, mas era visto muitas vezes caminhando sozinho pela praia, sempre com um livro na mão, sempre calado. Diziam que era um pensador, um homem bom, alguém de coração nobre. E talvez fosse. Em suas conversas, quando falava, citava grandes nomes da história. Falava de ética, de justiça, de compaixão. Dizia que admirava os heróis, os que se sacrificavam, os que mantinham a palavra. As pessoas o ouviam com respeito, porque havia algo sereno em sua fala. Mas também havia algo ausente. Elias nunca se envolvia quando a vila precisava. Nunca aparecia quando um barco afundava. Nunca se manifestava nas reuniões difíceis. Era sempre o último a levantar a voz e o primeiro a se afastar quando o momento exigia posição. Um dia, uma tempestade violenta se formou no mar. Os pescadores mais experientes disseram que jamais haviam visto os ventos daquele jeito. Um pequeno barco estava preso lá fora com 2 jovens da vila. A vila entrou em alvoroço. Todos se mobilizaram. Homens preparando cordas, mulheres aquecendo mantas, outros tentando organizar uma equipe para ir até as pedras e lançar ajuda. Elias observava tudo da varanda de sua casa, com o livro ainda na mão. Viu os rostos aflitos, viu os gritos, viu a urgência, mas não se moveu. Ficou ali, parado, pensando, refletindo, pesando riscos, considerando possibilidades. Quando finalmente decidiu sair, os jovens já tinham sido resgatados por um homem velho e de costas curvadas que nem sabia nadar direito, mas que entrou na água, amarrou uma corda à cintura e caminhou pedra por pedra, puxando os 2 com a ajuda de outros. Naquele dia,
Elias disse a alguns moradores que estava pronto para ajudar, mas que queria encontrar a melhor forma, que não queria atrapalhar, que pensou em 1000 jeitos de ser útil. Mas ninguém ouviu com atenção, porque naquela hora o que ficou registrado não foi o que ele pensou, foi o que ele não fez. E desde então, o olhar sobre Elias mudou, não por maldade, não por crueldade, mas porque a vila entendeu naquele momento que por trás das palavras e do silêncio havia um homem ausente quando era mais necessário. E essa é uma marca difícil de apagar, porque em momentos críticos ninguém julga o que você teria feito. Julgam o que você fez. Essa história não é sobre Elias, é sobre você, sobre todos nós, sobre os inúmeros momentos em que deixamos de agir mesmo sabendo o que era certo, sobre as vezes em que preferimos parecer bons do que realmente agir com bondade, sobre os dias em que escolhemos proteger nossa imagem em vez de assumir o desconforto de fazer o que precisava ser feito, e sobre como a vida silenciosamente vai nos julgando, não pelas intenções que ninguém vê, mas pelas decisões que todo mundo sente. Você pode ter a melhor filosofia do mundo na cabeça, mas se essa filosofia não se traduz em ação, em postura, em consequência concreta, ela não vale nada. Pode saber tudo sobre ética, mas se continua traindo pequenos compromissos com os outros e consigo mesmo, então esse saber é apenas um adorno. O que sustenta o valor de uma ideia é a conduta que ela gera, e o que sustenta o valor de um homem é a coerência entre o que acredita e o que pratica. Se você pensa em ser mais calmo, haja com calma. Se pensa em ser mais forte, encare os desconfortos. Se pensa em ser mais justo, corrija o que precisa ser corrigido. A vida não está interessada no que você admira, mas no que você realiza. E se você quer viver com força estoica, precisa aceitar essa responsabilidade. Precisa compreender que seus pensamentos moldam sua percepção, mas são suas ações que moldam o mundo. Que suas crenças estruturam sua visão, mas são suas reações que definem seu caráter. Que seus valores só são reais quando se tornam visíveis em suas escolhas. O resto é discurso. O resto é sombra. O resto é ego. Você pode pensar as coisas mais nobres, refletir os princípios mais altos, ter dentro de si os valores mais justos. Mas o mundo só verá aquilo que você fizer. Só respeitará aquilo que você sustentar. Só lembrará do que você marcou com ações, e não com intenções. E no fim, é isso que define a solidez de um estoico. Não o que ele pensa, mas o que ele faz, mesmo quando ninguém está vendo. 7. Coloque uma tarefa acima do pensamento. Você já acordou num dia aparentemente normal, com várias coisas para fazer, e percebeu que o seu cérebro decidiu transformar tudo aquilo em um quebra-cabeça mental gigantesco? A lista de tarefas não era tão grande, mas, ainda assim, você ficou girando entre uma coisa e outra, se perguntando por onde começar, o que era mais importante, se valia a pena fazer tudo mesmo ou se podia deixar para depois. Resultado: o tempo passou, você gastou mais energia pensando do que agindo e terminou o dia com aquela sensação sufocante de que ficou ocupado, mas não produziu quase nada. Pois é, essa sensação não é aleatória. Ela é consequência direta da ausência de um princípio simples: colocar uma tarefa acima do pensamento. O estoicismo não combate o pensamento. Ele combate o excesso dele, a ruminação, a hesitação crônica, a paralisia de quem tenta organizar mentalmente cada passo antes de começar a andar. Epicteto já dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. E isso vale também para os compromissos simples do dia. Porque não é a tarefa que te consome, é o tempo que você perde avaliando, recalculando, debatendo consigo mesmo se vale a pena ou não fazer. Se agora é a hora, se está com energia suficiente, se está no clima. O pensamento, nesse caso, deixa de ser uma ferramenta de clareza e se transforma em um sabotador silencioso. E o antídoto para isso é direto. Escolha uma única tarefa, apenas uma, e execute. Não pense mais sobre ela. Não negocie com ela. Apenas comece. E o pensamento certo virá depois da ação, como consequência, não como pré-requisito. Para entender isso na prática, vamos sair do campo filosófico por um instante. Nada de mitos gregos ou histórias de imperadores. Vamos falar de algo banal, cotidiano, mas profundamente revelador: a pia cheia de louça.
Imagine alguém que chega em casa depois de um dia longo, está mentalmente cansado, mas precisa dar conta de algumas tarefas. Olha para a pia e vê um amontoado de pratos, talheres, copos e panelas. A primeira reação não é física, é mental. Ele olha, franze a testa e pensa, que preguiça, dá para deixar isso para amanhã. Depois, mas se eu deixar para amanhã vai acumular. Em seguida, mas também que saco, só eu lavo isso. E assim por diante. Surge então um debate interno, uma mini-guerra de argumentos, justificativas, pequenas doses de culpa, promessas vagas, depois do banho eu faço, e por fim, uma distração qualquer. O celular, a TV, um mergulho em qualquer estímulo que o faça parar de pensar naquilo. A louça continua lá, intocada. Mas, curiosamente, mesmo sem ter feito nada, a pessoa já está exausta. Agora observe o que acontece quando, em outro dia, diante da mesma pia cheia, a mesma pessoa decide: não vou pensar, só vou lavar o primeiro copo e lava. A mão já molhou. A espuma já está na esponja, o som da água já está fluindo, e sem que perceba, o corpo entra no ritmo. O segundo copo vem, depois os talheres, depois os pratos, e quando termina não houve grande debate, nem explosão de motivação, nem iluminação filosófica. Só houve uma decisão: colocar uma tarefa acima do pensamento. Esse gesto simples, começar por um copo, é uma das maiores expressões de força estoica que alguém pode ter no dia a dia. Porque o estoicismo não está apenas nos grandes momentos, está principalmente nas pequenas vitórias, em silenciar o excesso mental e agir com sobriedade, em fazer o que precisa ser feito antes que a mente invente desculpas, em interromper a inércia com um gesto mínimo e firme. O estoico maduro não espera vontade, nem claridade absoluta, nem clima perfeito. Ele age com o que tem, onde está, e depois ajusta. Isso não significa agir no impulso, significa agir com objetividade. Esse princípio também se aplica em qualquer área. Você tem um projeto para iniciar? Não tente estruturar tudo na cabeça. Escolha a primeira tarefa concreta e execute. Precisa começar a estudar? Não debata o melhor método por 3 dias. Pegue o material e leia 5 páginas. Precisa resolver um problema em casa? Não ensaie conversas por 1 semana. Fale. De maneira respeitosa, mas fale. A ação correta se constrói com prática, não com excesso de planejamento. E a confiança, que tanta gente busca, não é um pré-requisito da ação. Ela é um subproduto dela. A maioria das pessoas pensa que para agir com firmeza é preciso primeiro se sentir firme. Mas isso é o oposto do que os estoicos acreditavam. Eles sabiam que o movimento cria o estado, e não o contrário. Quando você escolhe uma tarefa concreta e a coloca acima da confusão mental, você inverte o ciclo da paralisia, e isso transforma tudo. Um único gesto bem executado cria clareza, cria energia, cria direção. Não precisa ser perfeito, precisa apenas ser real. O interessante é que esse tipo de ação tem um efeito em cadeia. A louça lavada gera uma sensação de ordem, que pode levar à vontade de varrer o chão, que pode te motivar a organizar o quarto, que te coloca num estado de domínio sutil. Tudo porque você não ficou debatendo internamente por 40 minutos, você agiu. O mesmo vale para áreas mais complexas: finanças, relacionamentos, saúde. Ninguém organiza sua vida inteira de uma vez, mas você pode organizar uma conta atrasada, uma conversa difícil, uma caminhada de 20 minutos. E isso, quando feito com atenção estoica, tem o poder de reorganizar todo o resto. O erro está em acreditar que, antes de agir, é preciso resolver o turbilhão interno. Não é. É agindo que você organiza esse turbilhão, e a chave para isso é simples: escolha uma tarefa e faça. Se quiser pensar, pense depois, com o corpo em movimento, com a mente já um pouco mais leve. Pensar depois de agir é muito mais produtivo do que pensar infinitamente antes de começar. Porque aí, o pensamento estará conectado à experiência real e não à especulação estéril. O estoicismo é prático, concreto. Ele te desafia a fazer o que precisa ser feito mesmo quando a mente está cheia, mesmo quando a motivação está baixa, mesmo quando tudo parece denso. Porque é aí que se prova o caráter. Não na teoria, mas na constância. Não no discurso, mas no gesto. E no fim são os pequenos gestos consistentes que moldam o destino. Portanto, da próxima vez que sentir que está paralisado, atolado nos próprios pensamentos, tente algo diferente.
Não pense mais sobre o problema. Não debata mentalmente por mais 20 minutos. Não busque motivação. Apenas escolha uma ação concreta. Uma só. Faça. E depois, se quiser, pense. Mas pense em movimento. Pense depois de começar. Depois de tocar. Depois de experimentar o peso real do que precisa ser feito. Porque a ação tem uma sabedoria que o pensamento puro jamais terá. Ela te conecta com a realidade. E a realidade, apesar de dura, é sempre mais gentil do que a prisão mental que você constrói quando pensa demais e faz de menos. No final do dia, ninguém se realiza pelo tanto que pensou em fazer, mas pelo que de fato fez, pela pia que lavou, pela ligação que fez, pelo texto que começou, pela atitude que tomou quando a mente gritava para adiar. Essa é a diferença entre viver em teoria e viver com firmeza. E é isso que os estoicos nos mostram. Uma vida sólida não nasce da perfeição mental. Nasce da capacidade de todos os dias colocar uma tarefa acima do pensamento e agir. Simples assim. 8. Assuma a responsabilidade total. Existe uma verdade que parece cruel à primeira vista, mas é libertadora quando você finalmente a aceita. Tudo o que você deixa crescer sem cuidado acaba sendo dominado pelo caos. Isso vale para um jardim, para uma mente, para uma vida inteira. Quando você não assume o controle é tomado por outra coisa. Por forças aleatórias, por impulsos, por pessoas externas, por eventos que não pedem sua permissão. E quando você acorda, cercado por problemas, ressentimentos, tarefas acumuladas, relações falidas e energia esgotada, a reação natural é procurar culpados. Mas há uma resposta que o estoico oferece sem hesitação. A responsabilidade é sua, inteira, sem divisão, sem desculpa. Pense num campo aberto, um terreno fértil, mas esquecido. Se você não o cultiva, não o organiza, não define limites, ele não fica limpo, neutro, estável. Ele não espera, ele se enche de mato, de ervas daninhas, de raízes invasoras. A natureza não permite vazio. O espaço que você não ocupa com intenção será ocupado pelo aleatório. E essa é uma metáfora perfeita para a vida interior e também para a vida prática. Se você não toma decisões conscientes sobre quem quer ser, o tipo de rotina que quer construir, os valores que vai sustentar e os limites que vai impor, então sua vida será tomada por aquilo que vier. Hábitos ruins, distrações fáceis, influências fracas, desorganização emocional. Tudo cresce. A pergunta é, você está cultivando ou apenas deixando crescer? O estoicismo é uma filosofia incômoda porque ela te obriga a se ver como o único responsável pela forma como reage, age e conduz a própria existência. Ela não te deixa terceirizar. Ela não aceita. Foi o outro que começou, me criaram assim, eu só me defendi. Não tive tempo. Ela corta esse ruído e pergunta, o que você está permitindo crescer na sua vida? E o que você está fazendo a respeito disso? A resposta não pode vir em forma de lamento. Tem que vir em forma de atitude, de postura, de corte consciente daquilo que sufoca, de reconstrução deliberada daquilo que importa. Um exemplo simples do cotidiano. Imagine alguém que vive dizendo que sua vida está fora de controle, que está exausto, que não tem tempo para nada, que está se afundando. Mas ao observar mais de perto, você nota que essa pessoa assiste 2 horas de séries toda noite, passa mais 1 hora nas redes sociais, alimenta conversas inúteis todos os dias, diz sim a tudo que aparece, nunca organiza o que precisa fazer e acorda sempre no último minuto. O caos que ela vive não foi criado por um inimigo externo. Foi nutrido por escolhas inconscientes, repetidas por tempo demais. E quando ela diz que as coisas só pioram, o estoico diria, sim, e isso acontece porque você não está no comando. Está apenas reagindo. E aqui está o ponto central. Assumir responsabilidade total não é se culpar por tudo. É se responsabilizar por tudo que você pode fazer a partir de agora. É aceitar que mesmo que o campo tenha sido abandonado por muito tempo, ele agora está em suas mãos. Pode dar trabalho limpar, pode levar tempo, pode doer arrancar certas raízes, mas ninguém mais vai fazer isso por você. E se você não fizer, o mato volta. Sempre. A responsabilidade total é esse tipo de vigília constante. Você não cuida da vida uma vez e pronto. Você cuida todos os dias, e é esse cuidado que revela quem está realmente comprometido com o próprio destino. E quem ainda vive esperando que as coisas se resolvam por milagre. O estoico maduro é aquele que olha o próprio caos e diz, isso aqui é meu.
mesmo que alguém tenha contribuído para ele, mesmo que tenha vindo do passado, mesmo que pareça injusto. Ainda assim, é meu agora. E se é meu, eu não espero mais. Eu limpo, eu recomeço, eu reorganizo. Não importa quantas vezes for necessário, porque não há força maior do que alguém que decide ser autor da própria vida, em vez de continuar vítima da própria passividade. Você quer ver isso na prática? Pegue um caderno. Liste os principais problemas que te cercam hoje: desorganização financeira, relações ruins, corpo negligenciado, casa abandonada, tarefas não concluídas, medos não enfrentados. Escolha um deles, um só. E em vez de explicar por que isso está assim, pergunte-se: o que eu posso fazer hoje, ainda que pequeno, que representa domínio sobre isso? Uma ligação, um pagamento, uma conversa que você vem evitando, uma limpeza, uma decisão, qualquer coisa que represente uma poda, um corte, uma demonstração real de que você está disposto a cuidar do campo. Isso muda tudo, porque a partir do momento em que você age com esse tipo de clareza, você recupera algo que muita gente perde cedo na vida: o senso de força interior, de que você não está à mercê, de que a bagunça existe, sim, mas não é permanente e não é invencível. Você não precisa controlar tudo, mas precisa controlar o que está ao seu alcance, porque isso é o que te coloca em posição de poder. E quem não assume isso, vive dependendo do humor do mundo, do que os outros vão fazer, do que a sorte vai trazer, e essa espera cobra caro. O campo da sua vida não precisa ser perfeito, mas precisa ser cuidado. A cada dia um pouco, com firmeza, com presença, com paciência, porque a virtude estoica não está no controle absoluto, está na constância da responsabilidade. Quando você entender de verdade que tudo o que cresce na sua vida, seja ordem ou caos, depende de você, algo muda internamente. Você para de negociar com a própria consciência, para de dar desculpas para um mato alto e começa a limpar, devagar se for preciso, mas sem pausa, porque a vida vai continuar crescendo. A questão é, você vai plantar ou deixar que cresça o que vier? A responsabilidade total é essa decisão diária de não fugir mais, de assumir o campo que é seu e finalmente cuidar dele como quem entendeu que ninguém mais pode fazer isso por você. E no fim, é sempre isso que conta. Não o que você pensou em fazer, mas o que você realmente fez. Não o quanto refletiu, mas o quanto colocou em prática. Porque o estoicismo não é uma ideia bonita, é um chamado à ação. Um lembrete de que a sua vida responde à sua conduta, não às suas intenções. E cada escolha diária é uma prova silenciosa de quem você está se tornando. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu fiquei até o fim. Esse simples gesto mostra que você está comprometido com sua própria evolução. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa desse tipo de reflexão. Até o próximo vídeo, amigo estoico.